A gente vai falar de medo. Medo de começar. Medo de começar a empreender, medo de começar a produzir conteúdo, medo de criar uma coisa que você sempre quis criar, medo de tentar uma profissão que você sempre quis tentar. O medo que paralisa a gente. Então, como que a gente lida com o medo? O medo é o seu maior inimigo? Não, porque o medo, quando ele está em um sistema e uma dinâmica que ele é funcional, ele te ajuda em muitas coisas. E aí eu quero trazer uma outra ótica sobre medo e como superar esse medo para que você coloque em prática. Se você caiu assim de paraquedas nesse vídeo e nunca assistiu nenhum outro vídeo do meu canal, só para te explicar, prazer, Isabela Mate, eu sempre trago questionamentos, né? Eu sou muito boa em questionar as coisas. Então, além de trabalhar com digital há mais de 13 anos e ensinar as pessoas como utilizarem o digital, eu sou pós-graduada em filosofia. Então, o meu grande trunfo é saber questionar as coisas e saber montar estratégia, porque eu empreendo há mais de 13 anos. Então, eu sei executar e montar estratégia, mas eu sei questionar muito bem as coisas e fazer de um jeito diferente. Então, aqui, você nunca vai encontrar um vídeo com... Sabe, pegar um tópico, o jeito que alguém fez e fazer igual. Pra mim não faz sentido. Eu pego um tema, eu questiono sobre ele e eu trago um exercício prático que você consiga colocar em prática, porque é assim que eu faço na minha vida. Eu sou uma pessoa que já senti muito medo de várias coisas. E todos nós já sentimos medo de coisas. Só que o problema é que dificilmente a gente racionaliza o medo. Normalmente a gente sente o medo e aí a gente paralisa. Então é como se o sinal do medo fosse o sinal de pare. Quando na verdade o sinal do medo é um sinal alerta, cuidado, atenção. É muito mais atenção do que pare. O medo não significa que você deve parar, desistir, não fazer. Muitas vezes o medo significa atenção. Óbvio que numa situação extrema, tipo você tá na frente de uma onça. O medo talvez faça você correr, mas aí danou-se, né? Com um urso. Talvez você tenha que levantar o braço assim, ah! Mas talvez você corra do medo. Ou talvez você fique parado e seja jantado pelo urso. Mas agora a gente vai pegar numa situação de vida normal. O medo que a gente sente normalmente não é um medo de vida ou morte. É um medo de uma situação ou outra, é um medo de julgamento, é o medo de errar, é o medo de falhar, é o medo de decepcionar, é o medo de ser pior do que a gente imagina que a gente seria. Então, normalmente o nosso medo, ele é o medo de uma situação hipotética. A gente cria uma situação hipotética e a gente sente medo dessa situação que a gente criou. Ou a gente sente medo de repetir um erro que nós cometemos no passado. O que a gente não percebe é que o medo, ele é real. Então, o medo que você está sentindo, ele é real. Mas o motivo pelo qual você sente medo não é real. Você está começando a andar, um bebê. Tipo, meu filho é um bebê. Ele tem 4 anos agora, mas quando ele era bebê, ele começando a andar, ele caía. Imagina se ele, depois agora com 4 anos, ficasse com medo de cair porque ele caiu quando era bebê. Aí eu vou chegar pra ele e falar, o seu medo é real, mas a situação, né, o motivo pelo qual você tá sentindo medo não é real. Porque você agora sabe andar, você já anda há muito tempo, você é outra criança, você é outro Léo. O problema é que na nossa vida a gente não racionaliza assim. Então, você sente medo, às vezes, de fracassar. O que é fracassar? Vamos pegar e tentar quebrar e racionalizar. Seu medo é real, mas racionaliza. Fracassar. Fracassar pra quem? Fracassar no quê? O que é fracassar? Porque fracassar é subjetivo. É perder o seu dinheiro? É não ser tão grande quanto você achou que você ia ser? Te zoarem e você não tá rico ainda enquanto te zoam? O que é o fracassar para você? Tira as coisas do âmbito subjetivo e traz elas para a realidade. Porque vencer o medo implica em olhar para o medo, falar, você é real, mas talvez eu não precise sentir você nessa situação. Porque eu percebi que o motivo pelo qual eu estou sentindo você não é real. Entende? Então, o medo, ele pode ser real, ele pode se manifestar em formas físicas. Em você suar, taquicardia, em você não conseguir falar, travar. Eu sentia medo de palestrar. A primeira palestra que eu ministrei, eu tinha, sei lá, 16 anos de idade. Eu tremia, eu tive dor de barriga, eu não consegui dormir no dia anterior. Mas eu fui lá e fiz. Hoje em dia, ministrar uma palestra pra mim, eu fico um pouquinho nervosinha antes ainda, mas é muito mais tranquilo. Porque depois de sei lá quantas palestras, eu entendi que o motivo pelo qual eu sentia medo não era um motivo real para hoje.
Então, o motivo pelo qual eu sentia medo quando eu comecei a dar uma palestra era porque eu não tinha experiência, eu tinha medo de errar, eu tinha medo de ser ruim, eu tinha medo de não passar minha mensagem clara, eu tinha medo de fazer alguma cagada e não saber contornar. E aí eu comecei a ver, não, eu me comunico bem. E esse medo serviu como atenção pra mim. Então eu falei, beleza, o que eu tô sentindo medo? Que situações que me dão esse medo? Ah, não saber o que falar, dar branco. E aí eu falei, eu tenho medo de me dar um branco? Então eu vou ter anotado a minha palestra numa folha de papel que eu vou deixar do lado. Se em algum momento me der um branco, eu vou lá, vejo onde eu tô e volto. Então você começa, quando o medo é atenção, aí você vê o que você faz pra diminuir esse medo. Se o motivo é real, porque pode me dar branco, não é real. Pode te dar branco? Pode, mas será que vai dar? Mas o que você pode utilizar para que você esteja mais preparado? Você vence o medo de 2 jeitos, racionalização e preparo. Então, por que eu não sinto mais medo de palestrar? Eu sinto um nervosinho, eu sinto até, tipo, ânimo, sabe? Tipo, uma motivação. Porque eu estou preparada, eu me sinto preparada. E porque eu racionalizo. Qualquer coisa que eu tenha um medo, eu racionalizo. E eu me apoio nos fatos para que esse medo não tome conta de mim. Porque o medo só toma conta de quem evita ele e de quem não racionaliza ele. Se você trabalha com fatos, você vê o que você pode melhorar e você vê que atenção que o medo está te dando. E você enxerga que muitas vezes o medo que você está sentindo é de algo que talvez nunca aconteça. Tá entendendo? Então, assim, você tem medo de abrir o seu negócio. Sabe por que você tem medo? Porque você não tá preparado, você se sente inseguro, você não sabe o que fazer, você não tem a experiência. Então, se prepare o máximo que você puder. Se prepare, estude, faça um curso, anote, prepare tudo que pode dar de errado. Faz as coisas que você consiga prevenir o que pode dar de errado. Ah, eu tenho medo de produzir conteúdo e virar chacota e não ter resultado nenhum. Então, aí você procura um curso de produção de conteúdo. Eu tenho um. Deixa até o link aqui embaixo. Faz um curso de produção de conteúdo, se profissionaliza, coloca em prática, vê erros que as pessoas fizeram, começa, pratica, e aí você vai ter preparo junto com a racionalização. Eu tenho medo de não dar certo. Tá bom, então o que eu tenho que fazer para que dê certo? Medo de não dar certo, mas isso não é real. Não é real, você criou uma situação hipotética. E aí você não está agindo agora por uma situação que é hipotética. Ou porque eu já produzi um conteúdo e não deu certo. Tá bom, mas se você estuda e tudo, o contexto é outro. Você é outra pessoa com outro conhecimento, com outra experiência, porque você viu um que deu errado. E agora você vai conseguir fazer um melhor do que aquele que deu errado. E aí fica mais fácil. Então, como você combate o medo? Como você vence o medo? De 2 formas, preparo e racionalização. Como é o preparo? Esse medo não é um sinal de pare, é um sinal de atenção. Isso quer dizer que a atenção é em algumas coisas. Racionaliza quais coisas? E se prepare para essas coisas, que você vai trocar esse medo por confiança, sabe? A confiança, ela tira o medo do lugar. A confiança, a experiência que está dentro desse preparo. E no segundo, você vai racionalizar. Então você vai olhar, eu estou com medo de quê? De fracassar. É subjetivo. Racionaliza até que você tenha algo bem concreto. Que você consiga agir em cima. Eu tenho medo que o fulaninho de tal me zoe no trabalho. Tá bom. Por que essa pessoa tem tanto poder sobre você? Então, por que essa relação ela está num ponto de que a pessoa te faz mal, mas mesmo assim você está muito próxima dela a ponto dela te fazer mal? E aí você tem que agir, você tem que saber como agir em cima. E aí você precisa racionalizar. A partir do momento que você fizer isso, tiver preparo, atenção, quais atenções e se preparar para essas atenções, diminuir a margem de erro e você racionalizar para entender a raiz desse medo, aí sim você vai conseguir tomar o primeiro passo. Quebra essa atitude que você vê que você tá com muito medo, tá paralisado. Quebra, racionaliza e fala, tá, eu tenho que fazer o quê para diminuir isso, isso, isso. Quebra até que seja uma tarefa que você consiga fazer, que não te dê pânico de fazer. E esse será o seu primeiro passo. E a experiência, ela faz o medo ser substituído por uma autoconfiança, por tranquilidade e por outros sentimentos. Então, o medo é um sinal de pare, você precisa se preparar, mas ao mesmo tempo, o medo, ele é real, mas a situação e o motivo pelo qual você sente medo não é real, e você precisa saber disso. Não fica com medo de algo se repetir se você é uma pessoa diferente. Não pare de fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, porque você está justificando esse medo com erros passados, que você era uma outra pessoa. Então, faça algo diferente do que você fez ali,
para que não se repita esse erro e com situações hipotéticas futuras talvez nunca aconteçam. E aí tem um vídeo muito legal aqui pra você sobre procrastinação, tá? Eu vou deixar linkado aqui pra você assistir, porque quando a gente sente medo, a gente procrastina. E aí, nesse vídeo de procrastinação, tem dicas muito práticas pra você parar de empurrar pra frente as coisas. E eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, porque nós temos conteúdos nós, né? Eu e Deus. Mas eu tenho conteúdos novos toda terça e quinta-feira. E, enfim, todos os conteúdos são pensados para ajudar você que está do outro lado. Inclusive, se você tiver sugestões de vídeos, de temas e puder comentar aqui embaixo o que você achou, eu leio todos os comentários e respondo. Se puder deixar um like nesse vídeo, vou amar também. E, por último, cara, compartilhar esse vídeo com pessoas que você goste, que você queira ajudar a superar o medo. Isso vai me ajudar muito a chegar nessas pessoas e vai ajudar essas pessoas a superarem o medo delas. Então eu vou ficar muito grata e muito feliz. Compartilhar nas suas redes sociais, eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Se te ajudou e você puder fazer isso, vou agradecer. Os links estão aqui embaixo para os meus treinamentos, para o meu podcast, para as outras redes sociais. Você será muito bem-vindo. Em todas eu produzo conteúdos diferentes. Os treinamentos são focados em te ajudar dentro do mercado digital, então em produção de conteúdo, redes sociais, enfim. Você vai amar, eles são extremamente objetivos práticos, com exercício. E é isso, tá? Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Encontro você no próximo vídeo. Beijo!